Então eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, para os irmãos aqui da congregação, nós iniciamos uma série de mensagens no livro de Atos. Nós tratamos dos versículos 1 a 5 na semana passada, hoje nós vamos até o 14. 6 a 14 do livro de Atos dos Apóstolos. E aos irmãos aí que possuem suas crianças, nós colocamos ali atrás, na mesa, ali atrás, uns exercícios, umas atividadezinhas para que as crianças também aprendam a respeito da mensagem que está sendo pregada. Então, caso você queira dar à sua criança uma folha ali para que ela também participe do sermão à sua maneira, que você pode ir ali atrás, que os diáconos vão te auxiliar. Atos, capítulo 1, versos 6 a 14. Acompanhe com atenção a leitura que eu farei da palavra de Deus, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos edifique por meio dela, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos encha e faça morada aqui no nosso coração por meio da Tua palavra, e que saiamos daqui, ó Deus, edificados por ela. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Quem é que nunca quis ter poderes sobrenaturais, poderes especiais? Crianças, vocês aí, eu sei, vocês já pensaram em ter poderes especiais, não foi? Tenho certeza que alguns de vocês já pensaram ou já quiseram subir na parede ou soltar teias pelas mãos, como o Homem-Aranha. Ou talvez ter uma super força ou voar, como o super-homem. Mas eu sei que não são só as crianças, tá? Eu sei que os adultos aqui já também tiveram essa vontade. Aposto que vocês já sonharam, no mínimo, em ter o mesmo poder que o Batman. Aí você fala, mas o Batman não tem poder. Claro que tem, o dinheiro infinito, que o cara pode tudo e nunca acaba. Tenho certeza que você já sonhou em ter esse poder. Ou então, poderes que resolvam nossos problemas, né? Talvez voltar no tempo, ou talvez ir para o futuro, ver o que vai acontecer para se preparar melhor. Talvez teletransportar, para não precisar pagar passagem de avião, que está caro. Todos nós, de uma forma ou de outra, já sonhamos em ter poderes sobrenaturais, ou seja, poderes que vão além daquilo que é natural, né? Coisa que não acontece, coisa que está só para Deus. Ia ser legal, né? Poderes especiais. A gente pensa nisso com essa simplicidade, mas a gente se esquece que poderes
se poderes, né, existissem dessa forma, isso mudaria a dinâmica do mundo também de uma forma arrasadora. Teletransporte, imagina se existisse isso. Já era para as companhias de transporte do mundo. Ia mudar a dinâmica do mundo. Ia ser realmente o slogan da TIM literal, né? Vida sem fronteiras. Ou então, viagem no tempo. Imagina você voltar no passado e ver aquilo que aconteceu e ver o problema que rolou ali naquela época e coisa e tal. Ou então ir para o futuro e se preparar a algo assim. Poderes especiais mudariam o mundo. E você já parou para pensar nas responsabilidades que isso traria para os detentores desses poderes? Não é à toa que um grande escritor aí de quadrinhos que inventou o Homem-Aranha, né, ele citou na sua primeira história em quadrinho do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E sabe, o texto de hoje vai nos mostrar um pouco de cada uma dessas coisas. E a primeira é, meu irmão, você tem poderes especiais para mudar esse mundo. Todo aquele que está em Cristo foi dotado com poderes especiais que vêm dele mesmo através do seu Espírito. É o que o texto nos mostra. E hoje a gente vai se perguntar e vai tentar aprender um pouco que poder é esse. Qual o propósito dele? Quem nos deu? Posso desenvolvê-lo? Várias perguntas que a gente pode se fazer nesse texto, e ele vai nos esclarecer hoje aqui. E é um texto muito propício para nós, igreja que está fazendo mais um ano de idade, para relembrar qual é o seu propósito nesse mundo. Por que Cristo nos colocou aqui nessa região? Por que nós estamos aqui? E como Cristo quer que nós hajamos? Por meio daquilo que Ele mesmo nos deu. Então, em resumo, hoje a gente vai aprender que Deus concede ao seu povo o poder de testemunhar de Cristo, para que Ele, Cristo Jesus, continue seu trabalho de redimir esse mundo até que Ele volte. Ficou um pouco grande, mas eu vou repetir para vocês, esse é o resumo do sermão. Deus concedeu ao seu povo o poder de testemunhar de Cristo, para que Ele continue o seu trabalho de redimir esse mundo até que Ele volte. Vamos ver isso em 3 partes. Primeiro a gente vai ver a respeito desse poder, o que é ele, o seu propósito. Depois a gente vai ver como Jesus fez e como ele faz para ser o nosso mentor nesse poder, né? Como ele nos preparou para isso e o que ele espera de nós. E por fim veremos sobre a nossa disciplina, porque todo aquele que tem poderes tem que trabalhar nesses poderes e tem que aprender a desenvolvê-lo. Então nós vamos ver isso na última parte, na nossa disciplina espiritual. Então, caminho traçado, vamos lá. Primeiro ponto, sobre o nosso poder. Que poder é esse? Qual é o propósito? Vamos ver aí os versículos 6 a 8, mais uma vez. Acho que vocês já repararam que minha voz está um pouquinho assim, difícil hoje. Eu vou pedir para vocês lerem então para mim os versículos 6 a 8. Vou contar até 3 e vocês leem para mim. 1, 2, 3 e... Amém. Que versículo bonito esse 8. Semana passada, deixa eu contextualizar aqui, a gente viu sobre Atos 1, de 1 a 5. Se você não viu, vou dar uma relembrada aqui. Atos 1, de 1 a 5 é o prefácio de Atos, um livro escrito pelo evangelista Lucas, ou seja, ele é a continuação do evangelho de Lucas. E aqui ele está repetindo algumas coisas que ele disse lá no final do evangelho de Lucas, que foi a ascensão de Cristo. Mas agora ele está fazendo de uma forma um pouquinho mais profunda, porque agora ele vai dizer para nós o propósito principal do livro de Atos dos Apóstolos.
E aqui a gente está acompanhando as últimas palavras de Jesus para os seus apóstolos antes dele subir para o céu. E eu pergunto para você, imagina se você tivesse uma última oportunidade de perguntar alguma coisa para Jesus. Era a situação dos apóstolos. Eles estavam diante da última fala que eles teriam com Jesus. O que é que você ia perguntar? E a opção aí que os apóstolos escolheram foi: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Que pergunta é essa que os apóstolos fizeram? Por que eles escolheram essa pergunta como a última? Ou seja, eles estavam questionando a Jesus sobre o cumprimento da expectativa do Antigo Testamento, segundo a qual Israel se tornaria o reino eterno e que o Messias governaria no trono de Davi. O que, em resumo, significa que eles estavam perguntando para Jesus: Jesus, o fim está chegando? O fim está vindo, onde o reino do Senhor vai cobrir, Israel vai cobrir essa terra e o Senhor vai governar? E a resposta de Jesus para eles é basicamente assim, em resumo: por que vocês estão se preocupando com o fim? Não compete a vocês decidir sobre o fim. O fim é com Deus, mas vocês precisam se preocupar com o meio. É isso que Jesus está respondendo para eles. Deixa eu explicar isso mais profundamente. Vamos lá. No prefácio a gente viu que Jesus, durante os 40 dias que ele esteve após a sua ressurreição, e depois, agora até o final, na sua ascensão, uma das coisas que Jesus fez foi ensinar para os seus discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. É isso que ele diz no versículo 3 de Atos 1. E eu disse que esse reino é o quê? Ele é o governo de Deus sobre os corações do seu povo mediante a obra de Cristo. Só que na mentalidade dos judeus, era muito forte essa expectativa do Antigo Testamento, de que o reino de Israel propriamente é que ia ser restaurado. Nesse mundo físico, o território ia crescer e eles iam ter um novo Davi, um descendente de Davi que sentaria no trono, derrotaria os romanos e colocaria Israel no topo mais uma vez. E Jesus se encaixava perfeitamente nisso. Então eles perguntaram: Jesus, vai ser assim? É agora que está acontecendo? O Senhor está subindo? É para chegar nesse tempo? E veja como a resposta de Jesus, nos versículos 7 e 8, vai mostrar como essa ideia dos apóstolos, ela não é a ideia certa, porque ela é muito pequena, porque Jesus tem um plano muito maior do que esse, um plano que atinge muito mais do que um território físico e de uma nação só. Primeiro Jesus, então, ele vai dizer a respeito desse tempo do fim. Ele diz para eles assim: olha, não se preocupem com isso não, deixem isso ao Pai, a Deus Pai, a função de vocês é outra. Vocês precisam ser fiéis enquanto aguardam esse fim. Essa é a função de vocês, povo de Deus. Igreja, a nossa função não é ficar elucubrando sobre o fim. O fim vai chegar, a gente tem que confiar nisso. Mas o nosso dever principal é o meio, é agora. É enquanto a gente aguarda esse fim. E como que a gente faz isso? Segunda parte da resposta de Jesus. Versículo principal de Atos dos Apóstolos. Diz Jesus que o reino ele não vai progredir por meio de um avanço territorial, em guerras e batalhas políticas, mas seria no campo espiritual, no campo do coração. Por isso Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí você pode se perguntar: mas que tipo de poder é esse? Estou acostumado com outro tipo de poder no cinema. No mínimo aquele que sai raiozinho na mão. Que poder é esse, ser testemunha? Tem dois sentidos a palavra testemunho. É importante para a gente saber. Ou uma testemunha, ela presencia um fato e ela se torna, então, uma testemunha ocular, que pode falar daquilo que ela viu. Ou então você é uma testemunha no sentido de que defende uma causa. Você testemunha sobre algo, defendendo aquele algo que você crê, que você sabe sobre. E os apóstolos, eles abrangem as duas causas. Eles defendem a causa do Evangelho também porque eles foram testemunhas oculares da obra redentora de Cristo. E o que poder tem a ver com isso?
É simples. O poder consiste em convencer as pessoas pela proclamação do nosso testemunho de Cristo. Não pelo meu poder de convencimento, mas pelo poder que me foi dado pelo Espírito Santo. Ele convencendo os corações. Eu vou ser um instrumento para exercer esse poder. A responsabilidade da igreja, então, com esse poder recebido, é o que a gente chama de grande comissão. Atos 1:8 é o que representa a grande comissão, é dar testemunho do presente reinado e governo de Cristo, que está reinando lá no céu após a sua ascensão. E se você tentar fazer isso por você próprio, você vai falhar. Sem o poder do Espírito, a gente vai falhar. A razão para o derramamento do Espírito não é fazer você se sentir espiritual, não é fazer você entrar em êxtase espiritual, como algumas igrejas colocam, mas é fazer do seu testemunho uma arma convincente para Cristo. Para, como diz o reformador João Calvino, tornar visível esse reino invisível e espiritual. Esse é o papel seu como igreja do Senhor. Ainda que você não tenha visto Cristo com seus próprios olhos, você pode e deve ser uma testemunha no sentido de defender a causa de Cristo por meio da sua fé nele. Você tem feito isso ao longo desses 3 anos aqui? E você também que não está exatamente aqui nesse local, na sua igreja, lá na igreja sede do Riacho Fundo 1, ser testemunha, proclamar, defender a obra de Cristo Jesus nesse mundo, não que ele precise de defesa, mas ele quer que você seja um instrumento de expansão da sua glória nesse mundo. Portanto, o chamado aqui é: proclame as boas novas desse Rei bom, justo e verdadeiro que é Cristo, que você conhece por reinar no seu coração, que você conhece por saber o que ele fez e aquilo que ele continua a fazer. Assuma esse poder e testemunhe. Se ele mudou a sua vida, você tem no mínimo uma coisa para poder pregar o Evangelho: dizer como Cristo mudou a sua vida e o seu coração. Pregue isso. Seja testemunha da obra de Cristo Jesus. Por fim, Jesus então vai dar uma última parte dessa resposta, né? Fim do versículo 8, para responder a uma última ideia errada dos apóstolos. Ele deve estar se perguntando: fazer um reino de Israel, um reino físico, superior? Vocês estão pensando muito pequeno, apóstolos. Vocês vão ser minhas testemunhas em Israel? Sim, também. Mas não só isso. Vai ser tanto em Jerusalém, aí ao final do versículo, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, meu irmão, você recebeu o poder para proclamar o Evangelho de Cristo nessa terra de uma maneira geral. E com isso você tem poder para mudar o mundo. Quando Jesus nos manda ser sal e luz do mundo, a ideia é essa. Mas agora ele está te dando um incentivo aqui. Ele está falando: eu estou te delegando poder através do meu Espírito para que vocês consigam fazer isso. O Espírito nos deu dons para que a gente faça isso, para fazer o reino de Deus cada vez mais presente e visível nesse mundo, por meio da proclamação do Evangelho, por meio do desenvolvimento e da manutenção da igreja. Então, não se preocupe com o fim. Ele vai chegar, confie, já eu falo sobre isso. Mas se preocupe em ser uma testemunha. O resto, Cristo está cuidando. E agora a gente chega, então, justamente nesse que está cuidando da gente. Cristo, o nosso mentor. Esse vai ser o nosso segundo ponto. Vamos tratar sobre o nosso mentor. Olha os versos 9 a 11, e mais uma vez eu vou pedir para a igreja ler para mim. Versos 9 a 11, eu vou contar até 3, vocês leem. 1, 2, 3 e...
até aí. Então, após a grande comissão, Atos 1:8, Jesus finalmente então sobe aos céus. E qual é o intuito da ascensão? O que é que Jesus quer dizer com a ascensão? Por que ele não fica? Ia ser tão bom, né, se Jesus ficasse, por que ele não fica? A ascensão de Cristo é como se ela fosse um ponto final no ministério terreno de Jesus e o principal, o ápice da sua exaltação. Porque lembre-se, quando Cristo veio ao mundo, ele veio em estado de humilhação. O que isso quer dizer? Que ele se fez homem, ele deixou os céus, a glória nos céus. A Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória e se colocou nessa casca aqui de homem que nós somos, a fim de viver conosco, a fim de viver no meio de pecadores, a fim de se habilitar a pagar o preço do pecado em nosso lugar. Quando eu digo se habilitar, é porque ele fez aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele cumpriu tudo o que deveria ser cumprido em obediência a Deus. Ele fez isso e venceu plenamente. Então a ascensão mostra Cristo sendo entronizado nos céus, em um corpo agora glorificado, diferente do nosso. Um dia a gente vai chegar lá pela graça dele, mas ainda não. Em todo o seu poder, ele volta aos céus, seu lugar de direito, para reinar assentado no trono. Por isso a ascensão, ela diz para você, meu irmão, Cristo, ele reina. Cristo está no trono dos céus, hoje, presente, reinando sobre esse mundo. Esse mundo não está jogado ao léu. Esse mundo não está colocado debaixo de poeira, porque ninguém está olhando para ele. Às vezes acontece uma coisa ruim ou outra, mas isso é por conta do nosso pecado. O mundo, ele está sim sendo mantido e guardado pelo Rei, pelo Redentor Cristo Jesus, nos céus. Mas também revela que as coisas foram feitas novas agora. A ascensão diz para nós que agora nós não mais vivemos na realidade do Antigo Testamento. Agora nós vivemos na era da nova aliança em Cristo Jesus, sem mais sacrifícios, sem mais aqueles vários rituais judaicos. Agora nós celebramos o Cristo ressurreto, que morreu, ressuscitou definitivamente em nosso lugar. Domingo após domingo a gente vem celebrar isso na igreja, reunido com o povo de Deus. E veja, não é só mais Israel, mas toda língua, tribo e nação que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a realidade trazida pela ascensão de Cristo Jesus. Mas eu pergunto para vocês acham que isso estava na cabeça dos apóstolos? Talvez ainda estava sendo construído. Porque veja o que o texto diz. Parece que quando o texto diz que eles veem Cristo subindo aos céus e a nuvem encobre Cristo, os apóstolos eles permanecem olhando para o céu, e os anjos que aparecem ali, os dois varões de branco, é que precisam cutucar eles e falar: o que vocês estão olhando? Acorda! Porque é como se eles estivessem pensando: e agora? O que a gente faz? Sabe, isso acontece em toda partida de alguém querido. A gente fica, muitas vezes, estonteado. A gente fica pensando: meu Deus, e agora? Será que eu consigo? Isso me faz lembrar um filme que a minha esposa gosta muito. Vou usar a ilustração dele. O filme chama Nanny McPhee. Ela se você já assistiu aquele reality show chamado Super Nanny, você sabe o que esse filme se trata. O filme de uma pessoa, uma babá, que vai lá cuidar de crianças que aparentemente ninguém consegue cuidar. Então ela vai lá, cuida dessas crianças. Só que ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim quando ela chega para as crianças acham que vão vencer ela. Ela diz assim para as crianças: quando precisam de mim e não me querem, eu fico. Mas quando não precisam de mim e me querem, eu vou embora. É o que ela diz para as crianças. E aí o filme acontece, obviamente as crianças passam a gostar dela e passam a se tornar crianças melhores. E aí, no final do filme, ela é amada. E quando ela termina o trabalho dela, ela faz o que ela falou. Ela vai embora.
E por que ela faz isso? Ela faz isso para ensinar as crianças que elas precisam aprender a viver de forma correta, com obediência e educação naturalmente. Sem precisar de alguém ali, cutucando o tempo inteiro. É para você se desenvolver, é para você amadurecer. Ela ensina que ser obediente e educado não pode ser algo ruim e forçado. Por isso as crianças devem aprender a fazer isso por elas mesmas. E aí eu preciso só explicar uma coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver por nós mesmos sem Cristo. Não é isso. A gente vai depender de Cristo o tempo inteiro para viver da forma como Ele requer. Porque a gente nunca vai viver da forma como Ele requer por causa do pecado que habita em nós. A gente nunca vai viver perfeitamente. Mas o ensino que eu quero trazer aqui com essa ilustração é: quando Cristo vai embora, significa que Ele já nos preparou. Ele já terminou a obra que Ele queria fazer em terra para os apóstolos. A gente já sabe o que fazer. A gente não precisa ficar se perguntando isso mais. Você já sabe, você precisa ser uma testemunha de Cristo nesse mundo. Você agora precisa aplicar isso na sua vida. Que Ele volte, até que Ele volte, fazendo o trabalho que Ele nos comissionou a fazer, confiando no seu poder em nós. Então Cristo foi, mas Ele não nos abandonou. Ele está lá, olhando, intercedendo por nós, a palavra diz, para que nós possamos agora, cheios do seu Espírito, viver nesse mundo como cristãos, como pessoas parecidas com Cristo. Ele é o nosso mentor. Ele está conosco ainda e nos dá essa promessa, que está na sequência aí do texto, de que um dia todo o trabalho vai cessar, quando Ele retornar. É isso que os anjos lembram os apóstolos, como um incentivo para eles voltarem à realidade. Então, meu irmão, um ensino para você: quando parecer que as coisas estão dando errado, que você está meio perdido, lembre-se, Ele vai voltar. Lembre-se, Ele um dia vai retornar para fazer do seu reino pleno de fato. Então, mantenha o foco até lá. Eu sei que hoje eu estou bastante cinemático aqui, né? Já falei de alguns filmes, vou usar só mais um, tá? Para fazer mais uma ilustração aqui que eu acho que diz algo muito importante para nós. Essa parte em que eles são lembrados de que um dia Cristo vai retornar, me lembra uma cena de um filme chamado Senhor dos Anéis, em que eles estão diante de uma das maiores batalhas do filme. A batalha ali, para quem conhece, do Abismo de Helm. Eles vão lutar contra um exército enorme e eles são um punhadinho de gente. E esse punhadinho de gente ainda é de homem velho e criança. Como é que eles vão vencer essa guerra? Então, um dos líderes ali, chamado Gandalf, ele pede para o líder ali principal do exército, Aragorn, para segurar a barra na batalha. Por quê? Porque ele vai sair um pouco antes ali do lugar onde eles estão, escondidos, e ele vai até um certo lugar buscar reforço. E no 5º dia desde a saída de Gandalf, ele pede para que Aragorn olhasse para o topo da montanha, que ele estaria lá com o reforço. Então ele aparece no topo, ali ao nascer do sol do 5º dia, e eles descem com um grande exército. O outro, eles já estavam quase perdidos, mas eles vão lá e vencem a guerra. Meu irmão, Cristo nos preparou para a batalha desse mundo de desenvolver o seu reino contra o pecado. E nós temos que travar essa batalha diariamente. Às vezes pode parecer que está tudo perdido, você está cansado, você está sem força, você está desesperançoso. Quando você estiver assim, lembre-se, Ele vai voltar. E quando isso acontecer, o seu reino será plenamente estabelecido. Toda lágrima será enxugada, toda dor passará, diz a palavra de Deus. Firme a sua esperança nisso, meu irmão. E até lá, trabalhemos, sejamos testemunhas desse reino. Batalhemos pela obra de Cristo Jesus nessa terra. Por fim, aquele que recebe poderes também precisa desenvolvê-los. Aprender cada vez mais deles, para utilizá-los de forma cada vez mais eficaz. E os versículos finais vão nos mostrar isso.
como deve ser a nossa disciplina, como nós devemos agir com esses poderes. E aí eu vou pedir para vocês lerem para mim agora os versos 12 a 14. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Então vamos lá. Após essa injeção de ânimo que aqueles anjos que apareceram deram nos discípulos, o texto nos diz que eles voltaram para Jerusalém, que não estava muito distante dali deles. Tá? Quando o texto diz aí jornada de um sábado, representa aproximadamente 1 quilômetro, que era o que os fariseus diziam que era o máximo que você podia caminhar num dia de sábado, porque senão você quebrava a lei. Então é mais ou menos essa distância aí. Eles estavam pertinho de Jerusalém e foram para lá. E Lucas faz questão de registrar exatamente quais os apóstolos que estavam presentes ali. E ele vai falar todos os 11, nome a nome, destacando a falta de Judas, o Judas Iscariotes, né, obviamente, o traidor. Então ele cita os 11 que estão ali presentes. E eles estavam ali reunidos como liderança desse novo grupo formado. Talvez até com uma certa hierarquia nos nomes, né? Veja que Pedro é o primeiro a ser apresentado. Pedro, ele de fato era o líder ali, né? E Pedro ele já não é mais colocado do lado de André, irmão dele. André ele é colocado em quarto lugar. Por quê? Porque tem 2 outros discípulos que são ainda mais próximos de Jesus, junto de Pedro, que é Tiago e João. Então, tem uma ordem hierárquica aí. Depois tem alguns outros discípulos que aparecem algumas mais vezes, em Atos e nos Evangelhos. E por fim tem 3 discípulos que ele até precisa fazer uma explicação de quem são. Por quê? Porque a gente não sabe muita coisa deles. Mas enfim, o que Lucas está registrando aqui são esses que estavam lá e eles são a liderança da igreja. Mas não só eles. A igreja que estava nascendo ali, ela também era formada por mulheres. E algumas mulheres certamente as mais próximas dos apóstolos e que acompanhavam o trabalho de Jesus. Pode colocar aí no meio Maria Madalena, Susana, algumas mulheres que são citadas nos evangelhos. E Lucas, inclusive, dá um destaque especial para Maria, mãe de Jesus, veja aí, né? Ele cita ela por nome. Os católicos, certamente, eles exageram na veneração a Maria, né? Mas nós não devíamos desprezar a importância de Maria, porque a Bíblia mesmo dá destaque para ela. Foi uma mulher bem importante na história da igreja. Ela não só deu a luz ao Filho de Deus, mas como também ela ajudou a dar a luz à igreja primitiva. É uma mulher muito importante na história da igreja. E veja o destaque também que Cristo dá às mulheres aí. Elas são as segundas colocadas depois da liderança da igreja. Ele não cita outros homens, inclusive, né? Só cita a família de Jesus, que é a próxima citação. E eu não sei se você se lembra, mas citar a família de Jesus é outro destaque importante. Porque nos evangelhos a gente vê que a família de Jesus ela era cética quanto ao ministério de Jesus. Eles muitas vezes eram incrédulos e falavam: Jesus, não vai lá não, fica aqui. Você está causando alvoroço. A família de Jesus fazia isso. Mas aqui podemos ver que eles foram alcançados e agora habitam no meio do povo da fé. E além deles, todos esses que eu já citei, que o texto cita, tinha a presença, se você olhar no versículo 15, de um total de 120 pessoas. Essa era a composição inicial da formação da igreja primitiva. E eu quero destacar para você, de 120 para não sei quantos milhões que nós somos hoje em Cristo Jesus. Isso só prova a grandiosidade do poder do Espírito Santo agindo no seu povo para testemunhar a obra de Cristo nessa terra. Você crê nisso, meu irmão? Olha a grandiosidade desse poder. De 120 para milhões no mundo. E a pergunta é:
o que fazer enquanto esperar para receber esse poder, né, que era a situação dos apóstolos. E que para nós vai ser, o que fazer com esse poder que eu tenho? Porque a resposta é a mesma. Fazer o que eles vão fazer, o que eles vão passar o resto da vida fazendo, buscando desenvolver esse grupo, esse corpo. Como? Esse texto vai nos dar 3 formas, essa parte final. A primeira delas é obedecendo a palavra de Cristo. Os apóstolos não se dispersaram nem voltaram para suas casas ali na região da Galileia, mas eles obedeceram a palavra de Jesus, que era: fiquem em Jerusalém e aguardem a descida do Espírito Santo. Parece simples aqui o que eu estou dizendo, mas a igreja de Cristo, para se desenvolver, o primeiro passo é obedecer a palavra do seu líder, Cristo. É isso que eles fizeram. Porque como é que o povo de Deus vai avançar se ele não obedece a palavra do seu líder? Portanto, todo aquele que está em Cristo e o ama, obedece a sua palavra. Só assim poderemos verdadeiramente usar o poder pelo qual ele nos dotou. Segunda forma que o texto nos apresenta aí, para a nossa disciplina espiritual, é a comunhão. Pois eles se reuniram para aguardar juntos como um grupo, como um corpo. Por quê? Porque um grupo unido tem maior chance de se manter aquecido, de se manter pensando nas mesmas coisas, de se desenvolver juntos, mais do que um indivíduo sozinho. Talvez se tivesse se separado do grupo, ele cairia em confusão ali na sua mente. Será que Jesus, essa promessa de vai acontecer mesmo? Acho que eu não vou ficar em Jerusalém, não. Acho que eu vou voltar para minha casa. Não, eles permaneceram juntos. E Lucas, o autor, ele utiliza a palavra aí, unânimes. Essa palavra é usada várias vezes por Lucas, mais de 10 vezes. E fora de Lucas, dos livros de Lucas, é utilizado uma vez só, ou seja, ele gosta muito dessa palavra. E o que ela significa? Significa unidade, mas não só física, mas também pensando e concordando nas mesmas coisas. Meus irmãos, nós só iremos nos desenvolver como um corpo se a gente permanecer firmes na única e mesma palavra, no único e mesmo Deus, em um só batismo, em uma só fé. Se cada um pensar de uma forma que se contradiz, essa união jamais vai para frente. Portanto, que estejamos juntos, unânimes, como um time que joga junto, que pensa junto, que tem o mesmo propósito, como corpo de Cristo que Ele escolheu para realizar a missão de sermos testemunhas. Então a nossa disciplina envolve obedecer a palavra, comunhão, e a terceira forma é oração, é o que o texto nos diz. O texto diz que eles perseveravam na oração, ou seja, oraram continuamente com convicção. É isso que é perseverar. Eles tinham muito pelo que orar, apesar de Lucas não nos dizer, certamente eles estavam agradecendo por tudo que aconteceu, eles estavam se confessando a Deus, pedindo por auxílio e principalmente pelo cumprimento da promessa que foi prometida, que aconteceria em breve. Interessante que eles já sabiam o que ia acontecer, mas isso não faz da oração deles supérflua. A oração deles continua perseverante. Por quê? Porque as promessas de Deus fazem isso por nós, em nós. Elas nos dão a garantia que se a gente orar e confiar, Deus vai nos ouvir, nos responder com a promessa que Ele mesmo fez. É certo que Ele vai cumprir. Por isso eu relembro a clássica frase sobre oração, né? A oração não muda a vontade de Deus, mas ela tem poder para mudar você através da vontade de Deus. Então, para concluir, hoje nós vimos as responsabilidades que temos ao sermos dotados com o poder de Cristo em nós, através do seu Espírito. A gente deve testemunhar o Evangelho, a obra redentora de Cristo em toda a terra. E dizer que é cristão não é só dizer que eu creio, mas é viver nesse reino de Cristo, já presente aqui, ainda não pleno, mas já presente, como uma testemunha fiel, que realmente se doa para o serviço de seu rei. E deixe-me finalizar contando uma história de alguém que realmente se doa para esse reino, ou no nosso tempo, né? Essas histórias são boas para a gente se revigorar. Certa vez um pastor chamado Sproul,
ele estava almoçando com um missionário que atua lá no Sudão, com a sua família. E ele estava feliz lá, o missionário mostrando algumas fotos do trabalho sendo realizado, da igreja, da família e tal. E o Sproul, o doutor Sproul, ele estava olhando as fotos, ele pegou uma, achou estranho e falou: por que seus filhos estão armados aqui, na frente da igreja? Estão armados? Qual a razão disso? O missionário virou para ele e respondeu: sempre que a gente vai para a igreja, a gente precisa ir desse jeito, porque os muçulmanos já nos atacaram 10 vezes com bombas aqui na igreja. Essa família missionária, ela está de fato na linha de frente de batalha da grande comissão, se doando de corpo e alma, dando a vida para viver como testemunha de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade também. A nossa realidade talvez seja mais fácil, mas ela tem suas dificuldades também, tanto aqui no setor da placa da Mercedes, quanto lá na parte da QN7 do Riacho Fundo 1. E o que você tem doado para isso? O quanto você tem confiado no seu Senhor? O quanto você tem lutado para se desenvolver como servo fiel dele? A gente tem que parar de esperar pelos poderes dos filmes de herói e assumir o poder que nós recebemos de Cristo, sendo uma testemunha fiel desse Senhor para tornar o mundo cada vez mais redimido pelo seu senhorio. É isso que é o propósito da Igreja Herança, da Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Que a gente tenha muitos mais anos de vida aqui nesse local, se Deus permitir, mas que o nosso intuito sempre seja testemunhar a verdadeira obra pelo poder que Cristo Jesus dotou a nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não só nos salvou, mas o Senhor nos chamou para sermos instrumentos de trabalho para o Senhor. Ó Deus, nós nos gloriamos no Senhor, na Tua cruz e na salvação que o Senhor deu a nós. E daqui para frente é um prazer nosso servir ao Senhor. Ó Deus, então nos ajude a cada vez mais nos desenvolvermos como testemunhas que devemos ser da Tua palavra, do Teu Evangelho, para fazer a Tua obra nessa terra. E que esse mundo se torne um lugar melhor, à medida que ele vai sendo redimido pelo Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Porque o texto diz que da forma como eles viram o Senhor subir, o Senhor vai voltar. E todo olho verá, e todo joelho vai se dobrar. Glória ao Senhor por isso. É no nome de Cristo que oramos. Amém.